E fundos imobiliários baratos. Esse vídeo aqui, sem dúvidas, é um dos vídeos mais completos que você vai encontrar no YouTube sobre fundos imobiliários baratos. Pode procurar em qualquer canal, você não vai encontrar um vídeo como esse, tão detalhado, tão estruturado, com todas as informações que você precisa para entender o que está acontecendo com alguns fundos imobiliários, o porquê que alguns fundos imobiliários estão baratos. Eu separei aqui 15 fundos imobiliários que a gente vai conversar sobre o porquê que esses fundos estão baratos, tá? A gente vai pegar aqui os motivos de cada um, a gente vai fazer o preço teto de cada um, a gente vai calcular a margem de segurança e no final eu também vou mostrar para vocês qual é a porcentagem que cada um deles estão com desconto em relação ao seu valor patrimonial. Cara, de longe esse aqui é o vídeo mais completo que você vai encontrar sobre fundos imobiliários, porque eu fui pesquisar, eu falei, cara, vou pegar aqui, vou fazer um vídeo com os 3 fundos imobiliários baratos, 4, 5, e eu comecei a estudar aqui, eu percebi que tem muito fundo barato e não dava para pegar 1, 2, 3 aqui só para mostrar para vocês alguns. Eu precisei fazer uma análise aqui bem ampla, calculei preço teto, entendi o motivo de cada um e eu trouxe esse vídeo aqui para você, porque a minha obrigação é agregar valor para vocês que me acompanham aqui. Então, cara, pelo amor de Deus, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like nesse vídeo e deixa o seu comentário. A gente vai falar sobre 15 fundos aqui. Se você tem algum deles, se você tá comprando mais, se você tá segurando, se você tá aportando, se tem alguma coisa aqui sobre algum desses fundos que você sabe e às vezes eu não comentei aqui nesse vídeo, deixa pra mim no comentário, porque vocês aqui, deixando o seu comentário é o mais importante pra mim, porque isso aqui é uma troca. Eu passo um pouco do meu conhecimento, vocês passam conhecimento pra mim também. A gente vai evoluindo junto, vamos ganhando dinheiro, vamos investindo. Cada vez mais eu trago vídeos novos aqui pra vocês. A gente vai detalhar os motivos gerais. Pô, esse fundo aqui, ele tá barato por conta disso. Esse fundo aqui tá barato por conta disso. Vamos calcular o preço teto, entender a margem de segurança e no final mostrar qual é o desconto real desses ativos. Pra gente ganhar tempo, vamos comentar aqui sobre o último boletim foco. Quem acompanha aí o mercado sabe que o mercado já tá projetando uma Selic em 10% no final de 2024. Já tem gente falando de Selic até 10,50. Então olha só o que pode acontecer. Eu já vim avisando vocês alguns meses atrás, fiz alguns vídeos aqui falando sobre a crise nos fundos imobiliários, que era pra gente ficar atento. E logo depois até mencionei, falei, cara, será que os fundos imobiliários de papel vão ressuscitar por conta de uma queda da Selic aí um pouco mais desacelerada do que a gente estava pensando? Enfim, isso tudo tá acontecendo na prática, tem muito fundo imobiliário com desconto e os fundos de papel voltaram a subir. Então nesse vídeo aqui, eu não peguei só fundo de tijolo que tá barato, peguei fundo de tijolo e fundo de papel e a gente vai comentar sobre cada um desses fundos. Começando aqui pelo XPLG11, fiz vídeo recente dele aqui no canal, é um fundo de logística, é um fundo muito grande. Quem me acompanha aqui no canal sabe as características que a gente sempre busca em um fundo pra gente entender se ele tá caro, barato ou se ele realmente tá com desconto. Fundo de tijolo a gente nunca olha só o VP do fundo, porque como são imóveis, esses imóveis eles passam anualmente por uma reavaliação. Então se você tem um galpão ali, tem um shopping aqui, tem um hotel, tem um escritório comercial, tem um prédio, esses imóveis eles podem se valorizar ou desvalorizar durante o período de um ano. E aí, quando acontece a reavaliação, eles podem subir o valor patrimonial do fundo. Porque se você tem um imóvel que vale X, mas ele se valorizou, se a gente fica olhando só o VP do fundo, a gente não presta atenção para a valorização real. Então você pode ter muito fundo aí na sua carteira que você acha que o VP daquele fundo é X e ele pode ser Y, tanto para mais quanto para menos. Por isso, a importância da gente não ficar olhando só VP de fundo de tijolo, aquela regrinha que a gente usa para fundo de papel, acima de um tá caro igual a um preço justo, abaixo de um preço tá barato. Em fundo de papel isso funciona. Fundo de tijolo isso daí não é muito assertivo. Por isso que a gente tem que fazer o preço teto, que é o que eu vou mostrar para você no final desse vídeo. Mas o XPLG11, ele tá sendo negociado aqui com um VP de 0,94, uma cota R$104, pagou quase 9% de yield aí nos últimos 12 meses, tem uma liquidez diária absurda de mais de 5 milhões, pagou 78 centavos por cota e olha só, vacância dele 1,90, tem mais de 342 mil cotistas, tem um patrimônio de 3,31 bilhões e vem pagando o aluguel certinho. Aqui a gente pode ver que os rendimentos dele veio até subindo. Então o que será que aconteceu com o XPLG11 que ele caiu tanto a ponto do VP dele tá 0,94? A gente vai acompanhando aqui e vai entender um pouco melhor sobre o que aconteceu com esse fundo. Segundo fundo que tá com desconto, VISC11. O VISC, na minha opinião, é um dos fundos mais interessantes no segmento de shoppings, porque, cara, tem uma porrada de imóveis, tá vendendo, tá comprando, o fundo tá sempre se movimentando. O VISC11 é aquela relação de quem
gosta, gosta muito, quem não gosta, odeia por conta da gestora, ela tem histórico de alavancar os fundos e tudo mais, e o fundo passou por uma reavaliação de imóveis recentemente, o VP do fundo subiu. Então, uma cota dele hoje custa em torno aí de R$121, pagou quase 9,5% de yield nos últimos 12 meses, tem uma liquidez de quase 7 milhões, o fundo pagou R$1 por cota no último rendimento, mais de 340 mil cotistas, patrimônio de 3,6 bilhões e também vem aumentando seus rendimentos aí, né? Fundo de tijolo sofreu muito com uma Selic muito alta, então o fundo de papel começa a entregar muito rendimento, a galera sai dos fundos de tijolo ou deixa de comprar e compra fundo de papel focando num yield maior. Então, basicamente, fundo de tijolo volta a pagar um yield maior agora com a Selic diminuindo. E aí a gente pode ver essa tendência aqui no gráfico. Então lá no mês 3 de 2021, quando a Selic estava lá nas alturas, 13,75, o visto estava pagando aqui, ó, 18 centavos por cota, mas já se recuperou muito bem e tá segurando R$1 por cota aí até esse último rendimento. Terceiro fundo que tá com desconto em relação ao valor patrimonial é o GARI11, antigo GALG11, muita gente gosta do fundo, tem vários vídeos aqui mostrando a transição, tudo que aconteceu no fundo, comprou novos ativos e tudo mais, o fundo cresceu bastante, uma cota dele gira em torno aí de R$9,10, é um dos poucos fundos base 10 de tijolo, então muita gente gosta do fundo, pagou 11,15% de yield aí nos últimos 12 meses, tá com VP de 0,95, mais de 5 milhões de liquidez diária, o fundo realmente cresceu bastante, principalmente por ser base 10, a galera gosta bastante, pagou 9 centavos no último rendimento, patrimônio acima de 1 bilhão e também vem aumentando seus rendimentos, né? Ele vinha pagando aí 8 centavos, começou a pagar 9 centavos agora que o fundo recebeu mais cotistas, tem mais liquidez, então o fundo vem crescendo bastante. Quarto fundo também é um fundo de shoppings, o MAL11 é um fundo que, dentre os concorrentes dele, XP Malls, HGBS11, VISC11, ele é um fundo que está sempre ali na linha dos investidores, mas muita gente não olha muito para ele, porque em relação à concorrência dos ativos que tem ali para você poder comprar fundos de shopping, ele é um fundo que tá bacana, mas ao mesmo tempo não é tão atrativo assim frente às outras opções. Mas o MAL11 tem uma cota em torno de R$112,16, pagou 9,17% de yield, VP de 0,94, mais de 3 milhões de liquidez diária, pagou 87 centavos no último rendimento, tem mais de 136 mil cotistas, 1,5 bilhão de patrimônio, também vem aumentando aí os seus rendimentos conforme a Selic estava apontando para baixo, né? Se a Selic realmente cair daqui para frente, esse tipo de fundo pode pagar um pouco mais. Quinto fundo, HGRE11, o fundo aí de real estate, lajes corporativas. Esse tipo de fundo, eu vou falar um pouquinho mais dele aqui ao longo do vídeo, mas é um fundo que ele passa por ciclos da economia. Quando a gente tem uma Selic mais alta, esse tipo de fundo de lajes corporativas, ele sofre muito porque, pensa comigo, se uma empresa tem uma dívida muito alta e a taxa Selic sobe, essa dívida dela fica maior. Então, para ela contratar, para ela aumentar o time de vendas, para ela parar e pensar, caramba, eu preciso ter um prédio corporativo e tudo mais, ela prefere segurar tudo isso e esse tipo de fundo, que é de escritórios comerciais, ele sofre bastante. Às vezes por inadimplência, às vezes por vacância, enfim. O HGRE11 é um fundo que a gente pode dizer que é um fundo cíclico, porque dependendo da taxa de juros do momento econômico do país, esse tipo de fundo sofre bastante. A gente pode ver isso aqui no VP do fundo, a 0,77, cotação de R$118,10, pagou 8,81% de yield nos últimos 12 meses, até que pagou bem, tem uma liquidez diária de quase 2 milhões, pagou 78 centavos por cota, patrimônio de 1,8 bilhão, tem mais de 150 mil cotistas, e aqui ele vem mantendo a consistência aí nos seus aluguéis, mas não é aquela coisa absurda, né? Como o fundo tem sofrido bastante, o dividendo não se torna tão atrativo. Outro fundo que também está com desconto, tem vídeo recente dele aqui no canal, aliás, soltei essa semana, é o VILG11. VILG11 é um fundo de logística, tá com desconto absurdo em relação ao valor patrimonial, depois a gente vai calcular o preço teto, entender um pouco mais o que está acontecendo. O VILG é um fundo de logística da Vinci, não é um fundo alavancado, no último vídeo que eu soltei dele a gente analisou, falou sobre as características, e na minha visão é um fundo que pode estar com uma das melhores oportunidades nesse segmento de logística em relação a tudo que está acontecendo. Depois você pode assistir o vídeo só sobre o VILG, que eu deixei uma análise lá bem completa. Uma cota dele gira em torno de R$88, pagou 8,70, tem quase 2 milhões de liquidez, sofreu bastante aí, vem caindo bastante, tem 1,7 bilhão de patrimônio, 160 mil cotistas e pagou 60 centavos por cota. Aqui a gente já consegue ver um pouco mais sobre isso, né? Olha só, ele vinha pagando ali 70 centavos, 71, 72, despencou aqui, chegou a pagar 53, voltou um pouquinho, tá pagando 60 centavos. Então esse também é um dos motivos que afetaram bastante aí o rendimento do VILG11. Outro fundo aqui da nossa lista, HGBS11. Cara, os fundos de tijolo agora com essa notícia da Selic aí, todos os fundos começaram
a diminuir o VP e entraram com desconto. Olha só, a HGBS11 é um fundo de shoppings. Muita gente não prefere o HGBS11 porque assusta com o preço da cota, né? R$ 219,07. Esse aqui é um dos fundos mais antigos da bolsa, porque ele começou lá em 2006, se eu não me engano. Cara, é um fundo ali que quem faz a gestão é a Red, uma das top gestoras do Brasil, e ele vem pagando os seus rendimentos ali consistentemente. A gestão é uma gestão experiente. Mas isso aqui assusta um pouquinho os cotistas, seria até bacana se tivesse um desdobramento. O fundo pagou aí quase 10% de yield, VP de 0,96, quase 5 milhões de liquidez diária, pagou 1,75 por cota, né? Ele tem uma cota um pouco maior, então ele paga 1,75, assim, não é tão representativo frente ao valor da cota que ele custa. Tem quase 120 mil cotistas, valor patrimonial aqui de quase 3 bilhões, e ele vem aumentando aí seus rendimentos como os fundos de shopping. Se a gente pegar o MAL 11, VISC 11, XPML 11, sofreram muito na pandemia, voltou a subir agora que a Selic começou a diminuir. Outro fundo não vai perdendo a conta aí, o PVBI 11, também um fundo de lajes corporativas que sofreu e está sofrendo bastante, mas frente aos outros fundos do mesmo segmento, na minha visão, é um dos fundos mais consistentes aí. Uma cota de em torno aí de R$ 95, pagou 7,79% de yield, como eu comentei com vocês. Lajes corporativas é um segmento cíclico, então quando a Selic aumenta demais, esse fundo ele é muito punido, isso aí reflete no dividendo que ele paga. VP de 0,95, olha a liquidez diária do fundo, muito bacana, quase 7 milhões, pagou um rendimento de 65 centavos por cota, tem 2,6 bilhão de patrimônio, quase 165 mil cotistas, tem uma vacância aqui de 7,60%, mas para um fundo de lajes é tranquilo, e o fundo vem pagando seus rendimentos certinhos aí ao longo dos últimos meses. Nono fundo da nossa lista aqui que tá com desconto é o BRCA11. Eu tenho vídeo dele aqui também, cara, há muito tempo eu já falo do BRCA11. É um fundo de logística, ele tem bastante concentração em ativos do varejo, tem bons inquilinos ali, tem a Natura, tem o Mercado Livre, cara, tem várias empresas, mas é um fundo que também tem um pouco de concentração. Então ele vem sofrendo um pouquinho aí, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Uma cota dele gira em torno de R$ 116, pagou 8,42% de yield, VP de 0,97, 2,5 milhões de liquidez diária, pagou 87 centavos por cota no último rendimento, patrimônio de quase 2 bi, número de cotistas mais de 121 mil cotistas. É um fundo que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre ele aqui ao longo do vídeo. Outro fundo aqui que, cara, eu gosto bastante, até tem um vídeo lá no Instagram, Reels, mostrando o galpão logístico dele aqui, ó, o BTLG11, é um dos concorrentes diretos aí do HGLG11, do XPLG, é um fundo que quem faz a gestão é o BTG e é um fundo aí muito bacana. Ele não tá com desconto em relação ao valor patrimonial, mas depois a gente vai dar uma olhada no preço teto dele, vocês vão entender um pouquinho melhor qual é o real desconto desse fundo. É um fundo de galpões logísticos, uma cota de em torno de R$100, pagou 9% de yield, liquidez absurda, quase 10 milhões, distribuiu 76 centavos no último rendimento, tem mais de 320 mil cotistas, patrimônio gigantesco de quase 5 bi e vem pagando os aluguéis certinhos aí nos últimos rendimentos. Outro fundo de lajes aqui, um dos fundos mais descontados, acho que um dos fundos que mais foram punidos aí nos últimos meses, que envolvem vários fatores, não somente a taxa Selic, mas é um fundo que eu em particular gosto bastante, estou sempre analisando e tenho na carteira. Estou tomando um prejuízo altíssimo desse fundo, mas na minha visão é um fundo que pode se recuperar, o JSRE11, fundo de lajes corporativas. Olha só o VP dele, 0,63, uma cotação de retorno aí basicamente de R$ 69,50, pagou 7,33% de yield, como todos os outros fundos aqui de lajes corporativas pagando bem pouco, liquidez de 2,5 milhões, pagou bem pouco no último rendimento, né? Isso aqui afeta diretamente as cotas aí, 48 centavos por cota, mas tem um patrimônio grande, 2,2 bilhões, tem mais de 100 mil cotistas e tem uma vacância controlada aqui também de 7,80. Pra gente não ficar falando aqui só de fundos de tijolo, separei aqui também 4 fundos de papel. Primeiro é o CPTS11, muita gente conhece aí, acho que entre MXRF11 e CPTS11 é os dois mais concorridos do mercado hoje. A gente vai comentar também por que o CPTS11 ele tá ficando barato em relação ao seu valor patrimonial, porque tem muito fundo de papel subindo. Que o CPTS11 fez desdobramento, virou base 10 e ele tá com um VP com desconto. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Lembrando que também, tá, gente? Não vai ser em 5 minutos que eu vou conseguir explicar isso aqui pra você. Então, pega aí um café, pega um suco, pega aí qualquer coisa pra você fazer, pra você prestar atenção, pega um papel e uma caneta. Esse vídeo aqui não vai ser um vídeo curtinho pra você entender um pouco mais, entender preço teto, entender sobre o fundo e margem de segurança. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas tenho certeza que vai valer a pena. Então já vai comentando aí se você tem algum desses fundos aí, tá aproveitando, tá aportando, deixa seu comentário pra gente continuar esse vídeo. Uma cota dele gira em torno de R$ 8,39. Fundo de papel paga um pouco mais, né? Então pagou aí R$ 10,57.
VP de 93, liquidez diária de quase 10 milhões, tem uma liquidez diária absurda, pagou 8 centavos por cota, patrimônio de 2,8 bi. E o fundo também vem pagando aqui os seus rendimentos, mas olha só a oscilação que ele teve nos últimos rendimentos. Isso aqui já mostra pra gente o que realmente está acontecendo aqui com o VP do fundo. Vamos comentar um pouquinho mais sobre ele aqui no decorrer desse vídeo. Outro fundo de papel, REC11, também uma cota gira em torno quase de R$90, pagou um yield de 11,65, VP com desconto de 0,96, liquidez diária de quase 3 milhões. Vamos comentar um pouquinho mais sobre ele. Outro fundo aqui, o RISAC11, também um fundo que tem sofrido bastante aqui em relação ao seu VP, né? Todo o fundo de papel subindo, RISAC com 0,94 aqui de desconto em relação ao valor patrimonial. Uma cota gira em torno de R$ 84,49, pagou um yield absurdo aqui, ó, 16,64, liquidez diária bem alta. Vamos entender um pouco mais sobre o que aconteceu. E por último aqui, para a gente fechar os nossos 15 fundos imobiliários com desconto, a gente tem o MCCI11, também um fundo de papel que eu gosto, um fundo middle risk. Tá com desconto aqui de 0,97, uma cota gira em torno de R$90, pagou 11% de yield nos últimos 12 meses. Então, fechando aqui os 15 fundos imobiliários que estão com desconto nesse momento. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre o motivo. Eu pesquisei todos esses fundos aqui e tentei entender por qual motivo esses fundos estão com desconto em relação ao valor patrimonial, tanto tijolo quanto papel. E a gente vai trocar uma ideia aqui. Se você tiver alguma informação além das que eu colocar aqui nesse vídeo, não deixa de deixar o seu comentário aqui, porque isso aqui ajuda muito eu a estudar também os fundos e também a galera que está aqui no canal querendo aprender um pouco mais sobre cada um desses fundos. O primeiro fundo é o XPLG11, né? A gente viu aqui que o VP dele está de 0,94, por mais que VP não signifique tanta coisa para um fundo de tijolo, o fundo vem caindo bastante. Eu até fiz vídeo recentemente, muita gente preocupada sobre o que estava acontecendo com o XPLG11. Eu já coloquei aqui, ó, qual foi um dos principais motivos dele ter caído. Inadimplência. Se a gente puxa lá o relatório, ele está com inadimplência e problemas com 5 inquilinos. E um deles é a rede Dia de supermercado. Então a rede Dia está passando com alguns problemas, também tinha um problema ali com galpão, entre outras coisas. Isso aí atingiu diretamente a rentabilidade do fundo e eu coloquei aqui discriminado todos os motivos que eu encontrei de cada um desses. Por que é interessante você entender que você está comprando um fundo com desconto? Todo fundo que tem um desconto existe um motivo, seja uma promoção, seja um problema, seja um risco alto. A gente como cotista precisa entender o real motivo da gente estar pagando mais barato. Você concorda comigo? Que se eu tenho um iPhone muito descontado em relação ao preço dele de mercado, existe um motivo. Ou alguém não está enxergando uma oportunidade, ou todo mundo está enxergando um risco. É por isso que eu coloquei aqui o que eu encontrei em relação a esses fundos. Dependendo da informação que você tem aí também, vendo relatório, vendo notícia, deixa para mim nos comentários. Comenta, Lucas, cara, o XPLG tem isso também. É bom a gente ficar de olho. Comenta aí, contribui para todo mundo que assiste o vídeo aqui, a nossa comunidade, com a sua informação. Mas, basicamente, por que o XPLG11 está caindo? Todo fundo de tijolo, de modo geral, está caindo porque a Selic não está dando muitas tréguas, que vai continuar caindo aí, chegar a 9, 8,5% aí, nem nesse ano, talvez nem no ano que vem. Vamos continuar acompanhando. Mas o XPLG11 tem problema também com inquilinos. Então, a rede Dia de supermercados é um dos inquilinos aí que está dando problema no fundo. Coloquei aqui inadimplência de alguns inquilinos. VISC11 passou recentemente por reavaliação de ativos. Olha só essa notícia. Reavaliação patrimonial dos FIIs elevam até 15% do valor justo dos imóveis. E olha aqui em primeiro lugar quem a gente tem. O VISC elevou o preço considerado justo dos espaços em 12%. Então, cara, a gente vê esse VP aqui do VISC em 0,96%, mas o fundo é um fundo muito grande, tem liquidez, fundo de shopping, o fundo está se movimentando bastante. Então, coloquei aqui anotado para você. Outro fundo, GARI11. GARI eu tenho vários vídeos aqui no canal falando para vocês que o fundo trocou a administração. Antes era BR Trust e agora passou para o Daicoval. E o fundo saiu, deixou de ser um segmento só logístico para agora ser renda urbana e logística. O fundo cresceu, o fundo trocou a administração, trocou a gestão, comprou imóveis. Eu vejo isso como uma coisa boa. Acredite se quiser, tem muita gente que vê isso como um risco, como uma coisa ruim, às vezes comprou o fundo, viu que ele está se movimentando e não está gostando. Então isso aí pode ser um dos motivos do GARI. Eu sinceramente não encontrei outros motivos da cota estar tão barata, sendo que o fundo tem liquidez, está melhorando, comprou ativos e tudo mais. Na minha visão, o GARI11 hoje é um fundo bacana da gente se analisar. MAL11, como eu comentei com vocês, é um fundo de shoppings, mas se a gente pega os concorrentes dele, a gente tem vários concorrentes de peso.
XPML11, HGBS11, VISC11. Então eu vejo que dentre os concorrentes que o MAL11 tem, hoje ele acaba se tornando um fundo menos atrativo, por isso que o fundo tá com um desconto aí de 0,94. HGRE11 não tem como a gente falar se não for Selic e momento de mercado. Fundo de laje sofre bastante, comentei com vocês. VILG11, problemas com inquilinos e imóveis. Fiz vídeo recente aqui, soltei essa semana, fiz a minha análise pessoal. Essa, na minha visão, é uma das coisas que podem estar atrapalhando aí o VILG11. Também o fato dele ter diminuído muito os seus rendimentos. Depois você assiste o vídeo que eu já analisei passo a passo do VILG, você vai entender um pouco melhor. HGBS11 eu também vejo que existem outros fundos que são concorrentes dele, que são mais atrativos, e o preço da cota dele também pega muita gente. Por quê? A gente tem uma entrada de muitos investidores entrando agora na Bolsa de Valores e também nos fundos imobiliários. E aí quando a gente pega a grande massa desses investidores, eles preferem fundos mais baratos, às vezes para começar a investir, é super entendível. Você começar com um fundo base 10, às vezes você começar com um fundo que é mais conhecido, mais popular, às vezes um fundo de papel que está pagando um yield maior. Então, na minha visão, o HGBS11 é um excelente fundo de shopping, mas o que deixa ele menos atrativo é a concorrência dos outros ativos que você tem em relação a ele, também o preço da cota, que é mais de R$200. PVBI, fundo de lajes, o que atrapalha aí é o momento atual, o yield e também a taxa Selic. BRCA11 é um fundo de logística, mas tem uma concentração grande ali em alguns inquilinos do varejo, então é sempre bom ficar de olho, principalmente se a Selic não for diminuir, é um fundo que pode ter algum problema. BTLG11, taxa Selic em momento do mercado, não tem como falar, na minha visão é um fundo excelente, mas logística sofre bastante com taxa Selic alta, mesmo assim na minha visão o fundo é um fundo interessante. E JSR11, fundo de lajes, como eu disse para vocês, todos esses fundos têm diminuído o yield, tem um momento de mercado complicado, com a taxa Selic mais alta, esses fundos sofrem bastante, principalmente com a questão do home office, né? Se uma empresa ela precisa enxugar o gasto dela e ela também tem uma dívida dela aumentando devido à taxa de juros mais alta, ao invés de ela alugar um escritório corporativo, ela vai e manda todo mundo para casa, tira aquele custo e deixa de alugar um escritório comercial. Por isso que esses fundos sofrem bastante. E aqui os 4 fundos de papel. CPTS11, quem acompanha aí sabe que recentemente o fundo vem fazendo umas movimentações estranhas, o yield dele vem oscilando e tem um possível conflito de interesse ali com os fundos da casa. Então, na minha visão, muita gente deixou de investir mais ou até vendeu as cotas do CPTS11 por conta desses conflitos de interesse. Se você tiver mais informações sobre isso, comenta aqui embaixo, até se você já investe. REC11, oscilação demais nos dividendos. Cara, se a gente pegar aqui o REC11, a gente vai perceber que os dividendos dele são altos, né? O fundo pagou 16% de yield, mas olha só, em um mês o fundo paga 1,29. No outro mês ele paga 94, no outro mês ele paga 60. E eu abri o relatório lá, sinceramente não consegui encontrar o motivo do porquê ele pagou tanto rendimento nesse mês. Se você investe, sabe, comenta aqui embaixo também. Mas essa oscilação aqui deixa os cotistas muito receosos em comprar um fundo para carregar. Então isso aí impacta direto nesse fundo, até por isso que o REC11 tem uma liquidez grande, mas tem um VP aqui com um pouco mais de desconto. RISAC11, se a gente pegar aqui os dividendos dele, ele teve uma queda aqui nos dividendos, como quase todos os fundos de papel, né? Então a gente pode ver, ó, ele chegou a pagar lá 1,80, o último rendimento dele foi 1,5. Isso acontece porque fundos de papel pagam mais com a Selic mais alta e pagam menos com a Selic mais baixa. Então a tendência é que todos os fundos de papel paguem cada vez menos com a Selic diminuindo. Isso aqui é normal, é um efeito de mercado. Mas quem investiu no RISAC para receber 16%, muitas vezes não aguenta receber um yield muito menor, aí de às vezes menos 10, 20% em relação ao valor da cota. As pessoas vendem a cota mesmo, o resultado reflete aqui no VP do fundo. E aqui o MCC11, um fundo que eu sempre comento aqui com vocês, é um fundo middle risk. Assim que a Selic começou a diminuir, saiu de 3,75 para 10,50, o fundo sofreu bastante, muita gente deixa de investir em fundo de papel, volta para fundo de tijolo. Essa aqui, na minha visão, é as características de cada um desses fundos. Eu falei para vocês que vocês não vão encontrar um vídeo igual esse aqui no YouTube, né? Quem que vai listar tudo isso aqui para vocês, fazer essa análise? Gente, esse tipo de vídeo aqui demora um dia inteiro para fazer. O mínimo que você pode fazer aqui para ajudar o canal é deixar o seu curtir. Eu calculei o preço teto de todos esses fundos, encontrei a margem de segurança e vou deixar anotado aqui para vocês qual é o desconto de cada um deles. Então fica aí até o final, você vai entender exatamente qual que é o meu preço teto para cada um desses fundos. Mas na minha visão, o motivo pelos quais esses fundos aqui estão baratos, quase de graça nesse momento, são esses motivos e são pontos importantes de você analisar aí também. Pô, não vai investir no XPLG só porque o VP tá baixo ou o fundo tá com desconto. Você precisa entender, cara, o que tá acontecendo com o inquilino? Eu aceito isso que tá acontecendo? Eu acredito na gestão? Eu sei analisar? Eu sei me aprofundar? Vai pesquisar um pouco mais sobre isso. VISC, GARI, MAL, você entendendo o problema ou quais que são os conflitos que a gestão tá passando,
para conseguir entregar um melhor resultado, vai ficar muito mais fácil você tomar uma decisão de compra ou de venda. Por isso que eu listei tudo aqui para vocês. E eu já fiz o trabalho aqui, a lição de casa, de fazer o quê? Calcular o preço teto para vocês desses fundos imobiliários. Por que que a gente tem que calcular o preço teto dos fundos de tijolo? Porque se a gente pega o VP do fundo e a gente faz a divisão entre o preço de mercado, a gente vai encontrar só um pelo outro, vai fazer essa divisão e vai acabar achando o preço sobre o valor patrimonial. Mas como eu comentei com vocês, o fundo de tijolo são imóveis. Então a gente tem reavaliação de imóvel, a gente tem o ajuste dos aluguéis, a gente tem a reposição da inflação nos imóveis e também nos aluguéis, e tudo isso vai mexendo com o valor patrimonial do fundo. Por isso, só olhar para o VP e fazer aquela regrinha de um preço justo, abaixo com desconto e acima caro, não funciona para fundo de tijolo. E aí você tem que calcular o preço teto, você tem que pegar o dividendo que o fundo pagou nos últimos 12 meses, entender o preço da cota, pegar a inflação no momento e colocar uma taxa de retorno. Você pode até pesquisar mais sobre isso aí, chama modelo de Gordon, que é o que eu utilizo para fazer o preço teto dos meus fundos imobiliários. E eu já calculei todos aqui para vocês, vou até mostrar aqui na planilha como que eu fiz, lembrando que esse prêmio que a gente coloca aqui é muito individual de cada um. Então, dependendo do prêmio que você colocar aqui, também o IPCA do momento, você vai encontrar uma margem de segurança diferente, você vai encontrar um preço teto diferente. Isso aqui é muito pessoal. Por isso, eu vou deixar à vontade aí para vocês concordarem ou não comigo em relação ao preço teto e o desconto de cada um desses fundos, mas vou deixar aqui para vocês a minha opinião e aí a gente vai conseguir entender um pouco mais qual é o real desconto desses fundos. Então, só para vocês entenderem aqui como funciona esse cálculo. Peguei aqui o XPLG 11, peguei o preço dele no momento, se a gente pegar aqui o preço dele, ó, 104,85. Coloquei aqui o dividend yield médio dele, que a gente consegue pegar lá no Status Invest. Se a gente pegar aqui, ó, Status Invest, e colocar aqui o XPLG 11, a gente vai ver qual foi o dividendo que ele pagou por cota nos últimos 12 meses, ó, 8,59. Então coloquei essa informação aqui, ó, 8,59. Peguei o IPCA médio esperado aí pelo Banco Central, que fica na casa aí dos 5% para o longo prazo. A gente pode utilizar isso aqui, tanto o IPCA do momento, se a gente pegar lá o preço do título Tesouro Direto, pagando 6,15 mais ou menos aqui da última vez que eu vi, como a gente pode colocar uma inflação média aqui para a gente conseguir entender o desconto real do fundo em relação à inflação, e aí a gente coloca uma taxa de prêmio que a gente quer receber em relação ao preço médio do IPCA mais o dividendo yield que o fundo pagou. Então eu coloquei aqui um prêmio de 3 a 2%, dependendo do fundo e das características que eu entendo de risco desses fundos. Você pode colocar isso aqui da forma como você quiser, alternando ali o risco de cada um dos fundos. E aqui, colocando o prêmio de 3% no XPLG 11, o preço ideal dele seria de R$ 107,38. Comprando esse valor de R$ 104,05, a gente estaria comprando com uma margem de segurança de 3,20% de desconto. E aí eu calculei todos aqui para vocês e já deixei aqui nessa planilha. Então hoje, na minha visão, o meu preço teto do VISC11 seria de R$ 156,00 com uma margem de segurança de R$ 23,50. O GARI 11, R$ 13,10 com a margem de segurança de R$ 44,43. Os outros fundos aqui a gente pode ver que tem um preço teto, você pode até dar um pause aqui e depois olhar cada preço teto de cada fundo e a sua margem de segurança, mas vocês vão notar que aqui nos de lajes corporativas, o PVBI 11 e o JSR 11, mesmo fazendo preço teto, a gente encontra um fundo com a margem de segurança negativa. E por que que isso acontece? Porque o dividend yield desses fundos são muito menores, já que o fundo vem sofrendo bastante. Olha só, o JSR 11 ele está com um VP de 0,63, mas pagou 7,33% de yield. Então, se a gente pega e faz o preço teto desse fundo, como o dividend yield dele está muito pequeno, a gente vai encontrar uma margem de segurança menor. É por isso que a gente olha aqui uma margem de segurança de menos 8,37. Mas se a gente pega a relação do VP desse fundo, a gente vê que o fundo está com VP de 0,63. E olha só que interessante você entender isso. Se você optar por estudar e comprar o JSR 11, você sabe que pelo dividend yield que ele está pagando, o preço teto dele hoje seria de R$ 63,75 e está custando 69. Você estaria pagando mais caro em relação ao dividendo que ele está pagando. Mas em relação ao valor patrimônio, ou seja, os imóveis que o fundo realmente tem, o patrimônio do fundo, você estaria comprando esse fundo hoje com um desconto de 37%. Então uma coisa é o preço teto, outra coisa é o valor patrimonial. E aí você pode fazer o preço teto aí depois, calcular e entender qual seria a sua margem de segurança e qual seria o risco que você teria para esse fundo. Mas olha só, eu coloquei um risco aqui dele de 3% e um IPCA de 5%. Se eu mudar aqui em 2%,
eu vou encontrar a margem de segurança diferente porque o risco diminuiu. Então olha só, coloquei aqui um prêmio de apenas 2%, o preço ideal dele seria de R$ 72,86. Se a gente comprasse esse valor, a gente teria aí uma margem de segurança de 4,72. Mas na minha visão, é um fundo que ainda pode sofrer um pouco mais, então o risco dele também é um pouco maior. Por isso eu coloquei esse prêmio de risco de 3%. PVBI11 é a mesma coisa. Na minha visão, é um fundo bacana, cara, do segmento de lajes. Na minha visão, é um dos fundos mais consistentes. Mas eu coloquei uma taxa de risco maior para ele, porque também é um segmento que se a Selic permanecer em 10,50, esses fundos vão continuar sofrendo por um bom tempo. Aí coloquei uma taxa de prêmio aqui de 3%. O preço ideal seria de 93. E quanto está custando o PVBI11? 95,66. Então a gente teria aí uma margem de segurança também negativa, de 2,62. Mas da mesma forma, se eu diminuir aqui a taxa de prêmio, lembrando que isso aqui é bem pessoal, eu poderia pagar aí até R$ 106,43. No caso, estaria comprando aí o fundo com a margem de segurança de mais de 11%. E aí, voltando aqui para nossa planilha, eu também deixei aqui o desconto que cada um desses fundos tem em relação ao seu valor patrimonial. Então aqui a gente teria um desconto no XPLG11 de 6% em relação ao seu VP, do VISC de 4%, do GARI11 5%. E olha só os fundos de lajes. Quando a gente pega o VP desse fundo e a gente pega o desconto dele em relação ao valor patrimonial, HGR11, 23% de desconto, VILG11 de logística, 22% de desconto, PVBI, 5% de desconto e o JSRE11, 37% de desconto. E aí, como o fundo de papel não tem preço teto, a gente só consegue fazer o desconto dele em relação ao valor patrimonial. A gente tem aqui o CPTS11 com um desconto de 7% em relação ao seu VP, tem o REC11 em 4%, o RISAC em 6% e MCCI11 em 3%. E dessa forma a gente fecha a nossa planilha entendendo os 15 fundos imobiliários que estão baratos, quase de graça nesse momento. Qual é o motivo pelos quais esses fundos estão baratos, e você pode estudar aí buscando mais informações tanto no relatório quanto na internet. Qual é o preço teto meu, a minha opinião particular em relação a cada um desses fundos. Qual é a margem de segurança, calculando o preço teto e o dividend yield que o fundo pagou nos últimos 12 meses e qual é o desconto dele em relação ao seu valor patrimonial. Gente, esse vídeo aqui deu um trabalhão para fazer, são muitas informações, muito relatório, muita coisa para estudar. Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo, manda esse vídeo para alguém que você conhece, que está estudando fundos imobiliários. Como eu disse para vocês, esse tipo de vídeo aqui é para realmente agregar valor para vocês e é um prazer fazer todo esse estudo, esse esforço para trazer uma informação de qualidade aí para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!